Bebê. Boa noite, estamos de volta. Vamos todos voltando para a gente agora sim fazer a nossa live, nosso bate-papo maravilhoso com a doutora Bia, que já está entrando para a gente conversar um pouquinho sobre a importância do pediatra na prevenção do uso abusivo de antibióticos na infância. Aí, ó, Bia agora conseguiu entrar. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Boa noite. Agora foi, isso. Oh, God. Falta virar a câmera, né, gente? E aí, tudo Tudo bem? bem, gente? Cheguei em cima da Tá hora bom. aqui, mas tamo aí. Não, deu tudo certo. Meu áudio tá bom pra você? Tá ótimo, tô te ouvindo bem. Você me escuta bem também? Uhum. Você tá ótimo. Ah, que bom. Bia, muitíssimo obrigada por aceitar participar desse nosso bate-papo. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Muito bom, né, Dani, poder contar aí com um time desse gabarito aí de infectos fazendo lives aí pra ajudar até a gente profissional mesmo, né, a se nortear aí nas condutas clínicas. Que isso, Obrigada mas pelo hoje convite. você que vai nos ajudar aqui. Então, gente, para quem não me conhece, né? Não sei se tem aqui alguns seguidores da Bia. Meu nome é Daniela, sou infectologista pediátrica. Conheci a Bia através desse canal aqui do Instagram durante a pandemia, ela fazendo muitos conteúdos informativos para a família e a gente super se reconheceu em várias lutas, em várias formas de atuação, vamos dizer assim, né? E uma delas é sobre a questão do uso bem controlado, vamos dizer assim, né? Bem equilibrado de medicações de uma forma geral e dentre elas também o antibiótico. Bia, se você quiser se apresentar um pouquinho só para o pessoal, né, que ainda não te conhece, você falar da sua experiência e que eu acho que é importante para o pessoal entender também, né? O pessoal tem muitos seguidores novos, acho que vieram da Dani também. A gente, né, quando faz live, tem essas trocas bem legais. Meu nome é Beatriz, eu sou pediatra. Eu sou pediatra de pronto atendimento já tem 15 anos, desde que eu formei, esse ano tá fazendo 15 anos. E nos últimos 5 anos eu atuo em consultório pediátrico, então a gente consegue ver os dois lados da moeda bem, assim, né? Eu acho que é uma prática bem complementar. Atualmente eu estou no pronto atendimento mais a nível de sala de emergência, pacientes mais graves, mas estão no dia a dia das famílias também que estão com quadros agudos, então essas práticas complementares, né, tanto da urgência quanto do dia a dia do consultório, me ajudam demais a ter uma visão crítica, né, sobre esse assunto aí do uso de medicamentos em geral e aqui que a gente veio hoje para falar de antibióticos. Eu sou de formação, eu sou intensivista pediátrico, mas eu não atuo mais em CTI. Perfeito. E a gente tem falado aqui, né, ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, muito sobre a questão de uso assertivo de antibióticos, a gente, né, tentar fazer um uso equilibrado. E na semana passada eu até conversei com a Juliana Nardelli sobre quais seriam os malefícios da gente usar um antibiótico de maneira descontrolada, né? Quem não participou, eu sugiro super que depois volte lá no feed, veja, a gente falou um pouco sobre o impacto, né, no microbioma, a gente falou sobre também seleção de bactérias ou micro-organismos multiresistentes. E aí hoje a gente vai dar continuidade então sobre qual que é o papel, a importância do pediatra nesse combate do uso abusivo de antibióticos e por isso que eu convidei a Bia, justamente porque ela tem essa experiência muito ampla, né, na atuação aí nas duas frentes que talvez sejam as mais importantes. E aí eu queria que você começasse falando para a gente, Bia, assim, né, o que você tem assim de experiência
e até mesmo de estudo em relação de qual que é a diferença de uma criança que tem aquele pediatra que faz o acompanhamento dela ou uma criança que já não tem adesão, né, por algum motivo, ou as crianças da pandemia que a gente viu aí que perderam muito esse vínculo com o pediatra, De na questão controle. de uso de antibióticos, né? O que você vê em relação a isso? Pessoal, então, assim, vejo isso dos dois lados aqui, né? Tanto no papel de médica do paciente, né, que já conhece aquela criança, aquela família, primeiramente, até evitar muitas visitas desnecessárias ao pronto atendimento, até muito antes de evitar o antibiótico desnecessário, aquela visita desnecessária, né? Então, uma febre que iniciou agora, a criança está bem, não tem, assim, sinais de alerta, que a gente fica trabalhando sempre com os pacientes, quais são os sinais de alerta, quando se preocupar e tudo. Então, a gente consegue dar uma segurada nessas visitas, porque eu sempre brinco, né, Dani? Vai no pronto atendimento com o bicho e volta com 4, porque pega outros 3 novos lá na fila. Aquele tanto de menino doente, tossindo, com diarreia, com sei lá o que, assim, vai pegar outro bicho, com certeza. Então, se não estava doente, com certeza vai ficar. E foi um Então, conceito que a gente começou a ter noção na pandemia, né? Que eu ia no hospital e era um risco e que muitas vezes a gente não se atentava. E que na mesma área de espera estão esperando, assim, crianças com tudo, qualquer coisa, né? E a depender do que for, é super contagioso, não precisa nem ficar muito tempo perto, né? não precisa ficar tempo perto, não precisa de curtas distâncias, né? Às vezes o menino tossiu ali na cadeira do outro lado ali, você já pode pegar, enfim. Eu acho que a pandemia foi muito boa nisso, nesse sentido, porque assim, a gente viu que a falta da exposição, né? As crianças indo menos ao pronto atendimento, estão ficando menos doentes ainda, né? Então, acho que a primeira coisa do papel do pediatra, da família, né, da criança, é ser um norte, né, ser uma bússola mesmo, assim, para ir guiando. Agora é um caso que precisa ser visto, agora que essa criança precisa ser olhada. E num segundo momento também, a criança que precisa ser avaliada, assim, 90% das vezes ela pode ser avaliada no próprio consultório, ela não precisa ir ao pronto atendimento. Então, reservar o pronto atendimento para aqueles casos mais graves, se precisar fazer um exame, um soro venoso, ou até mesmo internação, uso de oxigênio, enfim, alguns casos mais extremos mesmo. 90% das vezes com orientações ou a visita no consultório, a gente consegue evitar essas visitas aí ao pronto atendimento, a maioria delas. Isso por si só já reduz muito o uso de antibiótico, né? Porque o médico do pronto atendimento, e aí eu tô falando como médico de pronto atendimento agora também, o médico do pronto atendimento não conhece a criança, nunca viu a criança, então assim, não sabe se já é uma criança, por exemplo, que já tem muita rinite, então esse nariz é sempre ruim mesmo, se é uma criança que chia ou não, é uma criança que está chiando só porque está com um quadro viral, enfim, é um médico que não vai poder reavaliar aquela criança, né, Dani? Então você está vendo aí aquele menino aquele dia, aí você ficou na dúvida, nossa, será que precisa, não precisa de antibiótico? Não vou passar, porque eu não vou ver esse menino mais. No consultório, a gente tem como reavaliar diversas vezes. Eu vi hoje, olha, se não melhorar a febre em 48 horas, a gente vai se ver de novo na sexta-feira, por exemplo, né? Hoje é terça, né? Na quinta, na sexta-feira, então 24, 48 horas, dependendo do quadro da criança. Então, isso permite, muitas vezes o menino melhora, né? Recentemente eu até postei que uma seguidora estava perguntando, toda otite precisa de antibiótico. Eu postei, coloquei até as referências lá nos meus destaques, tem uma parte de resfriados, ela tem um bocado de coisa, assim, sobre essas infecções respiratórias. Então, assim, muitas vezes você aguarda aí 24, 48 horas, o menino melhora, você reavalia, ele tá bem, não precisou de antibiótico. Aquelas tosses muito prolongadas, então vai, o menino tá bem, você reavalia, vamos voltar semana que vem. Então, essa possibilidade de reavaliação no pronto atendimento não tem jeito. E isso, muitas vezes, a gente consegue segurar um antibiótico que seria, com certeza, prescrito no pronto atendimento. Fora que no pronto atendimento, assim, a gente tem... Eu brinco que o pronto atendimento é uma roleta russa, né? Pode ser um excelente profissional que vai te atender e pode ser um profissional, às vezes, que está mais desatualizado, ou pode ser um profissional, assim, que está com muita pressa de dispensar aquela família e acaba passando uma medicação desnecessária, mais para a família não questionar, né? Porque, assim, e mais uma vez falando como médica de pronto atendimento, dá muito mais trabalho explicar por que não precisa de um antibiótico, por que eu não preciso fazer uma radiografia de 6 da face,
do que passar um xarope qualquer para tosse, um antibiótico e falar e dispensar aquele paciente. É muito mais rápido se você prescrever alguma coisa. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho de conscientização e de volta depois, reavaliar com 48 horas, gente, pra gente, do ponto de vista de trabalho, né, de coisas para fazer, é muito pior, gente. Pra gente, nós vamos ter mais trabalho, nós vamos precisar ver o paciente de novo. A gente, às vezes, no pronto atendimento, que você não tem como ver de novo, você vai gastar muito mais tempo explicando para aquela família por que não precisa. Então, a gente está fazendo isso realmente porque é necessário. E não é todo profissional que vai ter essa paciência, essa orientação, né? De gastar esse tempo precioso orientando a família. Muitas vezes o paciente retorna no pronto atendimento porque ele não foi suficientemente orientado. Olha, essa febre pode persistir mais X dias. E aí, assim, às vezes você gasta um tempo mais, né? Orientando e também depois economiza uma outra visita. Com certeza. Uma das coisas que eu costumo dizer é que a criança que vai muito ao pronto atendimento, ela costuma ser mais invadida. Então, no sentido de eu não conheço tão bem, eu acabo abrindo isso que você falou, assim, eu tenho que resolver numa visita, então eu acabo usando mais exames, então mais raio-x, mais exame de sangue, mais exame de urina, às vezes, que o necessário, né? E além disso, eu acabo sendo mais permissiva nessa prescrição também, né? Mas com certeza, assim, o fato de eu gastar tempo para orientar sempre demanda mais do profissional, principalmente quando é uma família que a gente não conhece, né? Sim. Porque acho que uma das estratégias, eu ia até pedir para você falar um pouco, que a gente usa ao longo do tempo, à medida que eu vou conhecendo a família, a gente vai conhecendo as dores, as angústias, né? As ansiedades. E a gente vai conseguindo, aos poucos, junto com essa família, e trabalhando isso. Então, vai gerando também um relacionamento de confiança, né? Porque uma vez que eu vou em você, você me orientou, eu fiz higiene nasal, meu menino melhorou sem uso de antibiótico, aí eu, olha, não, realmente, a doutora Bia tá seguindo e eu vou, né, gerando esse vínculo, até a adesão facilita, né? Com certeza. O vínculo, eu acho que ele é fundamental porque o paciente começa a confiar em você. Diz, olha, esse negócio que ela faz aqui funciona, realmente melhorou e eu não precisei usar. Ou realmente a lavagem nasal foi boa, né? Enfim, então, quando o paciente confia em você, é muito mais fácil de você fazer um tratamento expectante, né? Tipo, eu não vou passar esse remédio não, vamos esperar para ver como é que vai ficar e a gente vai reavaliando. Quando o paciente não te conhece, tem de questionar isso um pouco. Mas não precisa mesmo e tal. Não sabe se você está se importando, vamos dizer assim, né? Suficiente com a criança dele. E quando a criança já é minha, né? O menino já é meu, poxa, eu super me importo com os meus meninos. Então, os pais, o pai e a mãe sabem disso, assim, que eu vou fazer o que de melhor tiver para fazer para aquela criança. E talvez o que de melhor tiver para fazer vai ser não usar antibiótico, né? Então, não estamos demonizando antibiótico, gente. Antibiótico bem indicado salva vidas, antibiótico bem indicado resolve realmente os problemas, mas é só porque o uso excessivo tem todos esses problemas que a Dani já falou em outras lives e que é importante a gente enfatizar aqui, né? Principalmente de resistência bacteriana, que com a pandemia o uso abusivo de antibióticos para vírus, né, que a gente viu, infelizmente, aumentou muito. Tanto que hoje a gente está tendo que usar doses muito maiores de antibiótico para combater as mesmas bactérias. Então, as bactérias estão ficando mais resistentes, isso é pelo uso abusivo, né? E a outra coisa da alteração na flora intestinal. A flora intestinal, antigamente, até poucos anos atrás, antigamente parece que a gente tá velho, né? A gente tá jovem. Até poucos anos atrás, a gente achava a flora intestinal é uns bichinhos que moram lá no intestino e ajudam na digestão. Mas não é isso. Cada vez a ciência está mostrando mais coisas e a flora intestinal tem ganhado um papel de muito destaque em vários pontos, né, Dani? Assim, até tanto de regulação, né? até na própria imunidade, na regulação metabólica, papel lá na frente no futuro de obesidade, doenças metabólicas tipo diabetes, doenças autoimunes. Hoje tem estudos eles chamam de eixo intestino-cérebro, então essas questões até de desenvolvimento. Então, o papel da microbiota, né, das bactérias do intestino, ele está indo muito além do que a gente imaginava uns anos atrás. Então, nós estamos aí matando os bichinhos que poderiam estar ajudando a gente. Então, o antibiótico mata as bactérias ruins, mas mata as boas também. E as boas têm o seu papel, e cada vez mais a gente descobre um papel novo, então a gente não pode ficar, né, usando assim, sem critério, né? Então,
Acho que Com esse certeza. vínculo, o vínculo, tá voltando no vínculo, o vínculo ajuda a família a confiar. Não, ok, eu dei a mão para a família e falei assim, segura aqui, nós vamos tentar não entrar com esse antibiótico. E a família banca isso com você, porque isso é uma relação de confiança, né? E muitas vezes, né, nem só a questão de não entrar, mas é num segundo momento também optar por entrar, mas entrar de uma maneira, né, mais adequada, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem alguns quadros virais, por exemplo, que se complicam com uma infecção bacteriana secundária. Inclusive, quando a gente fala em crianças pequenas, geralmente é o mais comum, né? Não é comum a gente ter uma infecção que começa bacteriana, a gente começa viral e às vezes porque acumula muita secreção, né? Isso pode facilitar ali uma complicação bacteriana. Mas aí nessas reavaliações, uma das coisas que a gente faz, inclusive, é identificar, por exemplo, critérios para eu entrar de maneira precoce, né? E faz parte Uhum, dessa orientação que você falou. Então, eu oriento, olha, quando não ir ao pronto-socorro, mas eu oriento quando ir também, uhum, né? uhum. Então, uma das coisas que eu até chamo atenção, assim, toda vez que eu costumava ficar com aluno no pronto-socorro, né? E eu falava assim, olha, no final da sua prescrição, você sempre tem que colocar assim, ó, qual que é a evolução normal. Então, quanto tempo você ainda espera que tenha febre? Quanto tempo você ainda espera que tenha diarreia? Mas qual que é a evolução que você não espera? E que ele tem que voltar, né? Que o paciente não pode só ficar lá esperando e tomando antibiótico e achar que isso vai resolver. Então, Uhum, algum sinal de uhum, gravidade, algum outro sinal de complicação, né? Isso também faz parte da orientação e dessa construção junto com o pediatra, né? E com eu acho que certeza. quando é cada dia um pouquinho nas nossas consultas de rotina, a chance que a família tem de conseguir de fato absorver aquela informação é muito maior, né, Bia? Porque Eu, eu eu, chego lá com o é, menino com dor, chorando, e aquele tanto de informação, assim, às vezes o que você falou por último fica lá para trás, né? é. Eu já vi isso de paciente, assim, até lembro quem foi a Nayara, ela é até fono. Ela falou assim que ela achava incrível o modo como eu capacito os pais, os pais dos meus pacientes. Mas aí eu preciso capacitar o pai para que o pai tenha, o pai que eu digo pai, a mãe, né, o cuidador, tenha um mínimo de autonomia e também tenha essa noção, né, do que esperar e do que não esperar. Eu acho que, assim, é exatamente isso que você falou. Então, assim, às vezes o menino... Hoje eu vi no consultório, a mãe falou assim, dessa vez eu nem te mandei mensagem, né? Porque agora eu já sei que tem que lavar nariz, que tem que esperar 3 dias, se não tiver cansado, se não tiver prostrado. Então ela repetiu para mim o que eu falo de sinais de alerta. Eu falei assim, é isso aí, você entendeu? Então, acho que vai indo, os pais vão passando por aquilo junto da gente e vão sedimentando esse conhecimento. Não vão se estressando tanto com essa primeira febre, com esse primeiro dia de mal-estar, porque é angustiante mesmo para a família, né? As primeiras vezes que a criança fica doente. Até entender o processo, como que vai ser na maioria das vezes, né? Então, acho que a família sendo capacitada é um treinamento mesmo contínuo, né? Falei assim, calma, tá tudo bem, os sinais de alerta são esses, se não tiver sinais de alerta, a gente não precisa olhar hoje. Então vai indo aquela repetição ali e todo mundo aprende, né? E isso com certeza vai evitar muitos problemas, assim, tanto para a família quanto para a gente, né? Evita também aquelas visitas muito precoces, né? Tanto no consultório quanto no PA, então ajuda muito. Perfeito. E a gente tem incentivado muito na mentoria, Bia, a troca de experiências. Então, eu acho que você, né, que está nessa questão tanto do PA quanto do acompanhamento pediátrico, né, se você pudesse, assim, dar alguma uma dica, assim, alguma estratégia que você usa em relação a essa questão, né, dessa orientação do uso de antibiótico com as famílias, né, que eu sei que é uma coisa que você se preocupa muito. Então, o que que você poderia passar para o colega, né? Quais são as estratégias assim que você acha mais importante, além desses pontos que a gente falou de vínculo, né, de orientação? Para o uso do antibiótico, né? Eu acho que a orientação contínua é muito importante, a gente falou. Essas estratégias de reavaliação são muito importantes. E também quando orientar os pacientes até quando entrar, né? Que é o que a gente, principalmente das crianças pequenas, que você até citou, né? Que estão
tendo muitos quadros recorrentes. A gente vê que os quarenteners, os meninos menores que 3 anos, estão tendo quadros respiratórios de repetição muito mais do que a gente via em anos anteriores. Eu acho que nós estamos numa fase nunca vista, assim, pela pediatria. A gente, ok, eu tenho, acho, bastante experiência, uns 15 anos de experiência, mas a gente conversa com os colegas mais velhos que já viveram muito a sazonalidade, estão quase aposentando também, nunca viram o que está acontecendo de agora. Então, esses meninos que pegaram, sei lá, 5 quadros respiratórios em 3 meses, que tiveram, né, Andresa? Andresa tá aí, que tiveram quantas otites, Andresa? 6 otites em, sei lá, em 6 meses? João tá aí para operar, é testemunha aí, vai operar do ouvidinho. Então, a gente saber quando indicar nesses quadros respiratórios arrastados, eu acho que isso é importante capacitar a família principalmente nisso, sabe? Como agir de forma preventiva, então a lavagem nasal eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né? Antigamente se tinha, antigamente também, parece que é muito tempo, mas assim, tinha-se muito medo da lavagem nasal, e hoje a gente sabe que ela tem um papel preventivo de complicações secundárias muito grande, além de melhorar os sintomas do quadro agudo atual, né? Porque diminui aquele gotejamento pós-nasal, diminui o sintoma de obstrução, então diminui a tosse, mas no papel de prevenção de complicações bacterianas secundárias, né? Porque fica aquela secreção, aquele catarro ali, 1, 2 semanas, vai indo, infecta, e aquele menino vai acabar precisando de um antibiótico. Então, se a gente agir de forma preventiva, principalmente ali, propiciando essa higiene mesmo das secreções, ajudando nesse clearance aí das vias aéreas, eu acho que ajuda demais. E pensar nesses diagnósticos, principalmente de rinocinusite, nessas complicações das gripes comuns, desses meninos que estão com essas secreções aí que não melhoram, né? As mães falam assim, essa tosse que não melhora. Eu falei, gente, eu tô quase printando um tanto de... Porque as reclamações são iguais, assim. Eu falei assim, o que eu faço com essa tosse que não melhora? Então, hoje teve um momento que me perguntou, o fulaninho tá com muita dor de cabeça, pode ser sinusite? Então, separar esses diagnósticos com as famílias, sabe? Também acho importante. Então, assim, sinusite, o diagnóstico é clínico, que não precisa de raio-x. Isso também é uma cultura ruim ainda no pronto atendimento, ainda muitos colegas. Poxa, desde que eu fiz faculdade, eu aprendi com os meus professores que não se usa raio-x de esteio da face. E hoje as pessoas até hoje ainda pedem. Então, a gente sabe que não ajuda, o diagnóstico é clínico, né? Então, essa questão aí da tosse, com catarro por mais de 2, entrando na 3ª semana, mesmo que a criança esteja bem, às vezes é uma criança que é um candidato a um antibiótico, a gente precisa avaliar. E aquela criança que, no final da 1ª semana, ao invés de melhorar, igual a gente esperaria, né, vai parar de ter febre, vai melhorar o estado geral, às vezes ainda fica uma tossinha residual aí mais tempo, mas aquele quadro muito ruim é para ir melhorando. Então, aquela criança que começou a melhorar e piorou, a criança que estava indo uma febre baixinha, 2, 3, 4 dias, começou de repente a ter um febrão, mudança da secreção no meio desse caminho. Então aí nesse menino a gente vai pensar em antibiótico para ir. E sempre lembrar de examinar o ouvido, né, Dani? Porque criança pequena às vezes A principal complicação, né? A principal complicação pode ser otite, além das rinossinusites, né? Então, principalmente aquela criança que estava gripadinha aí em 2, 3, 4 dias, às vezes sem febre, no bem, e aí, de repente, começa a piorar, piora súbita. Febrão, irritado, às vezes nem tem piora do catarro, mas assim, piora clinicamente, sempre pensar o ouvido, assim, não esquecer de avaliar com calma e com, né, assim, num bom posicionamento, segurar a criança adequadamente, porque senão você dá aquela olhadinha rápida e não resolve nada, né? Então, isso eu acho super importante, não menosprezar a possibilidade de otite como complicação dessas crianças. E uma outra coisa que eu tenho visto muito, muito mais do que na prática anterior à pandemia, é muito mais crianças com hipertrofia de adenoide, de amígdala, talvez por uma desregulação mesmo dessa estimulação imunológica, né, por falta dela, ou pelas infecções recorrentes decorrente da falta dessa estimulação, mas e a adenoide grande, a amígdala grande, a gente sabe que pode funcionar como eu brinco, né, com celeiro, assim, como depósito de bactéria, né? Então o menino fica ali colonizado, você trata dele algum mês doente de novo. Então eu tenho avaliado muito mais crianças com sintomas de obstrução superior, sem ser rinite. Então eu tenho caminhado muito mais para o otorrino do que antes eu precisava. Então, o diagnóstico de um respirador oral, ele é assim,
sutil, né? Às vezes, se você não procurar, você não acha, né? E às vezes aquela adenoide está lá aumentada, atrapalhando a drenagem da tuba auditiva. Então, tô aqui, a Dani me perguntou dicas para os pediatras, né? Por isso que eu tô falando assim mais técnico, né, gente? Com Quem me conhece sabe certeza. que eu não gosto muito de mediquês, né? Mas então, assim, aquela adenoide grande atrapalha a drenagem do ouvido, aquela adenoide grande que funciona ali como uma manutenção das infecções de repetição. Então, assim, sempre pensar que pode ter isso também implicado. Então, aquele menino que está tendo infecções recorrentes, eu acho que uma avaliação com otorrino também é bom, porque quando bem indicada, né, a cirurgia de adenoide ou o tratamento mesmo dessa adenoide com medicações, pode diminuir um pouco também a recorrência dessas infecções. Eu acho que são as coisas que eu tenho mais visto aí de como tentar minimizar ou como achar mais rápido também e tratar adequadamente. E acho que foi interessante você falar isso, porque foi algo que eu comentei aqui outro dia, respondendo uma caixinha de pergunta, né? Uma mãe mandou assim, acho que eu senti até angústia na pergunta. Ela falou assim: nossa, mas ele está tendo infecção bacteriana recorrente. Como evitar o uso abusivo de antibióticos? Então, às vezes, é tratando a causa, né? E a causa pode ser uma hipertrofia de adenoide, a causa pode ser uma rinite descontrolada, a causa pode ser uma dermatite atópica descontrolada, então, né, infecções de pele recorrente. Então, é algo que eu vou discutir também daqui a alguns dias com a doutora Emanuele, que muitas vezes a gente controlar um quadro alérgico de base é importante nessa questão de prevenção. E a gente vai Com discutir um pouquinho certeza. sobre estratégias também, né? Porque E às vezes não é sempre aumento da acho. adenoide, mas a rinite, por exemplo, né? Aquele criança está sempre produzindo muco, tem sempre muco ali na veia respiratória alta. Uma hora esse negócio vai infectar, né, gente? É água parada da Perfeito. dengue, né? Não, e assim, são fatores muito mais comuns, né, Bia, do que, por exemplo, no imunodeficiência, porque, Sim, assim, vou sim. te falar, choveu de menino no meu consultório nesses últimos meses e semanas para avaliação de imunodeficiência por causa de quadros repetidos, assim. E aí, quando Uhum, a gente olhar, às vezes os antibióticos até muito bem indicados, mas tinha uma rinite super mal controlada, sabe, uhum, assim, né? uhum. E alguns fatores comportamentais ou fatores de base, assim, principalmente quando a infecção é sempre no mesmo lugar, são muito mais frequentes do que uma imunodeficiência, né? Uma alteração de imunidade. Os pais queixam muito isso, então às vezes é importante vocês saberem aí, que, às vezes quem não é da área, várias gripes, viroses de repetição, não quer dizer que a imunidade está ruim, porque a gente tem visto muito esse pedido, né, Dani? Ai, me dá uma coisa para imunidade. Hoje mesmo eu respondi a um seguidor. Não tem um remédio para imunidade, uma coisa para melhorar? Eu falei, gente, remédio para imunidade é comer bem, vacina, contato com a natureza e a vitamina S, que se você impermeabilizar os meninos, não tiver contato com as coisas, com as sujeiras, com os animais, com, enfim, né, até com terra e tudo, o menino também não desenvolve bem. Isso que Tá é, aí a pandemia para mostrar, né? Que o que a isso gente aqui é a está vendo é estimulação da isso mesmo. imunidade. Agora, remédio para imunidade a gente não tem. E outra coisa, aquela criança não tem um problema de imunidade, que se ela tivesse, com aquele tanto de virose que ela teve, com certeza ela teria desenvolvido infecções graves. Então, é o contrário, né? Pensar que aquela imunidade está é boa, que está segurando, né? E a criança que teve quadros bacterianos de repetição, essa a gente preocupa um pouco mais. E aí tem uns critérios, né, Dani? 2 pneumonias, 3 otites em 6 meses, ou 4 em um ano, principalmente falando dessas coisas respiratórias, né? Ou uma infecção mais grave, tipo, sei lá, meningite, osteomielite, a gente sempre tem que investigar. Então, claro que tem que pensar em imunodeficiência, mas vai ser a menor parte das vezes, né? Teve vários, de todos os meninos que eu mandei agora esse ano para investigação, nenhum veio com imunodeficiência, todos eram aumento de adenoide, rinite não tratada, enfim, outras coisas que estavam predispondo essas infecções de repetição. A gente faz porque a gente não pode comer mosca, né? Então, a gente É, precisa rastrear, mas em geral a maior parte dos casos não vai ser deficiência de imunidade, né? Essas outras condições de base predispõem muito mais à infecção. mais simples e mais comuns, né? É. Agora eu vou aproveitar então que você introduziu essa questão, né, dos quadros virais e quadros arrastados. Eu queria uma ajuda para responder uma caixinha de pergunta de uma seguidora. Ela me mandou assim: então, o bebê tem 2 anos, mais ou menos, é, gripou, a gripe melhorou o estado geral, melhorou a secreção, melhorou a febre, mas persistiu com tosse. E aí a Uhum. tosse estava arrastada, então o pediatra falou que teria uma inflamação dos brônquios e por isso prescreveu um antibiótico.
Então, eu queria Uhum. que você falasse para mim, né, um pouquinho sobre essa questão da tosse, até quanto tempo que pode ter tosse, como que a gente pode abordar. Você sabe que eu fiz uns 2 ou 3 reels mais ou menos recentes, assim, não tem tanto tempo. Lá no meu IGTV tem. E acho que é tema de próximo post, que eu tô querendo transformar os reels em post também para ficar registrado. Justamente falando dessa questão da tosse, né? Que eu acho que tem sido a maior demanda de tudo para uso de antibióticos, assim, até mais que as otites, que a gente está vendo muito. Então, pessoal, vamos lá. Principalmente em crianças pequenas, né? A gente tem a gripe normal, que, né, que a gente tem. A Andressa falou que os meninos lá em casa, na casa dela, estão tossindo há 3 meses. Eu Basicamente, também, eu também. é a tosse que não melhora. A tosse que não melhora tá uma beleza. Mais ou menos desde março, viu, Andressa? Tá todo mundo tossindo. Mas é tipo isso. Então, assim, quando a criança gripa ou pega uma infecção viral respiratória, a gente espera que ela vai ter aquela primeira semana de quadro agudo. Então, pode ter febre ou não, mas né, geralmente tem. Fica mais prostrado, mais né, piorzinho para alimentar e com aquela secreção lá marcante. Mas a gripe, gente, nenhuma gripe dura 3 meses. Né? Então, a gripe, aquele quadro agudo, o vírus circulando, vai ser mais ou menos uma semana. 3, 4 dias, 5 dias. A Bia falou que tá tudo bem, então tá tudo bem. Oremos. Mas aí aquela criança às vezes vai para a segunda semana de infecção, então a gente sabe que ali não tem mais, na maioria das vezes, circulação de vírus, mas o organismo está ali agora fazendo a limpeza daquela secreção. Então tem uma hiperreatividade ainda, pode ter tosse ainda, é como se fosse a faxina daquele fight que rolou para poder combater a infecção. Agora, se essa tosse começa a ficar mais arrastada, entrar para a terceira semana de evolução, a gente pensa, sem melhora nenhuma, tá, gente? Então, diferente, vou explicar esse da Andresa aí, que foi ótima colocação. É, é diferente uma criança que infecta, melhora, tá quase melhorando da tosse, mas não melhorou 100% e tem outro quadro novo. Então, esse menino, às vezes, nunca parou de tossir, porque ele já estava melhorando, mas não tinha ainda parado totalmente a tosse e gripou de novo. Então ele infecta, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Esses são esses meninos que estão tendo virose de repetição. É diferente da criança que não teve melhora nenhuma. Então eu sempre pergunto, quanto tempo de catarro? Mas teve alguma melhora ou tá com catarro esse tempo todo? Porque se o catarro entrar na terceira semana, né, Dani me corrige se eu estiver falando alguma besteira aqui. O catarro entrar na terceira semana, mais do que 14 dias, indo para mais próximo de 21 dias, a gente tem que pensar que pode ter infectado. Porque o corpo não gasta tudo isso para combater. Mas isso é sem melhora, né, gente? Aquele menino que não melhorou nada, a tosse, não diminuiu nada, de quantidade, de intensidade. Então, normalmente, a criança vai melhorando um pouquinho e fica aquela tosse residual. A tosse residual pode demorar mais, né? A Simone Fistina falou que melhora de uma semana. O menino fica melhor, fica uma semana bom, um mês doente. Uma semana bom, um mês doente. E É a isso Andresa mesmo. até corroborou aí, a montanha russa, melhora, piora. E é isso que a gente tem visto, né? E aí, por causa dessa falta de estímulo do sistema imunológico durante esses 2 últimos anos, então até quem ficou um pouco mais flexível durante a pandemia acabou tendo uma restrição grande, né? Do número de crianças que eram expostas. Então, às vezes, as crianças estão até demorando um pouquinho mais, né? Aquele quadro viral que a gente via aí durar entre 5, 7 dias, às vezes ele tá se arrastando um pouquinho mais. E aí que dá mais ainda essa sensação de, putz, não parou mesmo, né? Porque na hora que tá melhorando finalmente, pá, vem outra. Então, Eu vi, e o Dani, uma. pediatra que conhece, né, vê isso. Então, vê que Bia percebeu claramente, né, o que a Andresa tá falando aí. Então, pensa se fosse uma avaliação única. Talvez você não tivesse tanto essa clareza, né, e às vezes para a família é um pouco mais difícil sozinho perceber, às vezes junto com essa avaliação, essa relação com o pediatra fica mais fácil e a gente acaba tendo um uso talvez desnecessário do antibiótico, né, Bia? Eu vi com certeza, eu acho que é isso, assim, a gente tentar fazer essa diferenciação. E eu acho que até você perguntou dicas para os pediatras, eu acho que essa é mais uma, né? Sem tentar fazer uma diferenciação. É um quadro único, muito prolongado, ou é um quadro recorrente, que não teve melhora completa, né? Antes de melhorar completamente, pegou uma coisa nova. Então, outro dia a paciente me falou assim, eu falei, tá quase melhorando, a Nana começou a ter tosse de novo. Eu falei assim, olha, provavelmente um quadro novo. Mas e aí? Eu falei, e aí começa tudo do zero a adaptação. Então, Começa oremos tudo de mesmo, né? novo. Então, reseta, volta lá no começo.
Mas é bem difícil. O que eu ia dizer, que eu comecei a te cortar, desculpa, Não, é tranquilo. que eu vi uma analogia muito legal de algum imunologista, agora eu não vou lembrar mais quem que foi, falando que como os meninos tiveram pouca estimulação do sistema imune, né? Não saíram, não conviveram com outras crianças, não foram na pracinha, enfim, ficaram mais enclausurados, não conviveram com outros adultos, enfim. Tiveram pouca estimulação do sistema imunológico. Então, ele não foi muito desafiado, né? E aí, agora que os meninos estão tendo esses desafios imunológicos, digamos assim. Então, é como se a gente soltasse um bando de recém-nascido no mundo, na escola, na pracinha. E aí, realmente, os meninos vão pegar mais coisas, os meninos vão pegar de forma um pouco mais grave, né? Um pouco, ficam mais acabados com as gripes, ficam mais prostradinhos, Arrastado, né? ou quadros muito mais arrastados. Então, não quer dizer que a imunidade está ruim, ela só está um pouco imatura, entendem? Assim, ela está precisando de ser mais elaborada, mais burilada, mas ele tem imunidade. Essa diferenciação é super importante, que é o que todo mundo quer. Ah, eu quero um remédio para imunidade. Gente, não tem, eu já dei a dica. Remédio para imunidade é esse quinteto aí que eu falei. É, perfeito. Mas é isso mesmo. Acho que com paciência, com calma, a gente vai, né, junto com as famílias aí, construindo isso. Bia, acho que era isso, assim. Acho que é um tema que está no dia a dia dos pediatras, está no dia a dia das famílias, mas você conseguiu trazer de uma maneira muito clara e leve para a gente. Acho que agregou com certeza muito valor, assim. Muitíssimo Obrigada, Dani. obrigada, Obrigada a né, por você. É ser uma essa honra falar com você. parceira. Que isso, a honra é minha. Ser essa parceira aí na conscientização das famílias, dos colegas, né? Na medicina é, baseada em evidência, em ciência e do uso consciente de medicações. Muitíssimo obrigada. É maravilhoso, é isso mesmo. Não só de antibióticos, mas de todas as medicações, né, gente? A gente vai usar o que for ter benefícios. Isso. Só dando mais um exemplo, o paciente me perguntou ontem, que o otorrino prescreveu para ela Montelukast, que para quem não conhece é um tipo de medicação que a gente usa para alguns quadros alérgicos e infelizmente tem sido usado aí por alguns colegas como para imunidade, né, ou para prevenir quadros virais. A gente sabe que para isso não tem função. E ela estava preocupada com os efeitos colaterais que podia ter. Então, ela falou assim, olha, efeito colateral todo medicamento vai Que são ter. graves, né? E a questão do Montelukast, quando bem empregado, ele realmente tem um efeito bom, e, enfim, que nesse caso estava bem indicado. Falou assim, o problema do Montelukast é ser usado como uma promessa para a imunidade, porque você está expondo a criança àqueles efeitos colaterais que podem ser graves sem benefício nenhum. Então a gente só vai expor a criança a efeito colateral de remédio se for ajudar. Coisas que não vão É. trazer nenhum benefício, a gente vai fazer para quê? E cada vez mais a gente tem visto, né, Dani, que o menos é mais. A gente tentar poupar, usar menos remédios bem indicados, para casos Menor tempo específicos, possível. o menor tempo possível, não medicar quadros fisiológicos, não medicar quadros virais. Então, acho que cada vez mais a gente tem conseguido atingir essa meta aí de desmedicalização da infância. É, e eu brinco que tudo na vida tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Tudo tem benefício e risco na vida. E potencialmente as medicações também. Todas as medicações, até aquelas que a gente usa de maneira mais comum no nosso dia a dia, tem riscos que variam, né? De mínimos a enormes. Então, a gente sempre usar em contextos que a gente entende que o benefício é mais importante, né, do que o risco, Uhum, com uhum. certeza. Maravilhosa, Dani. Gente, sigam essa mulher Perfeito. para todas as dicas sobre infecto. Ela é linda. Pediatras, eu já me inscrevi na mentoria na próxima turma. É a turma 3. Mesmo? É turma 3, né, Dani? Turma 2 Turma começa em 2. outubro. Que vai começar em outubro para mentoria de uso assertivo em antimicrobianos. Assim, as meninas já soltaram alguns spoilers, né? As organizadoras, entre eles a Dani, que a gente realmente precisa se atualizar muito. Essas bactérias mudaram um pouco o perfil, a gente precisa ajustar a nossa prescrição para tratar de maneira mais assertiva, né? Senão a gente fica nessa luta aí, troca antibiótico, não melhora, troca de novo. Então, algumas coisas assim que já foi de spoiler antes do curso começar, já estão me ajudando muito na prática clínica e eu vou te dizer que já mudaram resultados, desfechos, e o Dani, só agradecer. Que bom, que bom. E eu tenho certeza que vai agregar mais, porque a gente tem o grupo de prática
que eu acho que essa troca de experiência entre pediatras, né, essa vivência traz muita riqueza mesmo, assim. A gente está com uma lista de espera, gente. A gente fez uma pré-matrícula que já fechou. A gente tem uma lista de espera e tá no link da bio. Então, se você não fez, tem interesse, se inscreve lá, porque aí você recebe um aviso quando a gente for abrir a matrícula para essa turma que vai começar em outubro. São 9 aulas síncronas, uma vez por semana, e a gente tem um grupo de prática, né, que a gente acompanha, então, os mentorados ao longo de 4 meses, para a gente discutir caso, trocar ideia, né, agregar aí, trocar muita experiência. Vai ser ótimo, eu tô ansiosa já. Vai ser maravilhoso ter você lá com a gente. Eu aprendi com o paciente que é assim agora, o coração não é assim mais, é assim, ó, é pequenininho. É assim? Não, tem que Eu fazer. não sei fazer, não. É aqui, ó, uma orelhinha do coração, a outra orelhinha do coração, assim, ó. Isso aí, ó. Assim? Ah, entendi. Eles ensinam tudo pra gente. Beijo, pessoal. Obrigada, ótima noite. Pessoal. Boa Tchau, noite, Dani. bom Obrigada, descanso. querida.